Olá, amigos do Giro ABC. Hoje nos encontramos aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul para falar mais uma vez sobre saúde para você. Hoje, particularmente, recebemos aqui o cardiologista pediátrico, Dr. Daniel Arnone. Bem-vindo ao nosso programa, Daniel. Muito bem. Doutor, vamos falar, além, na verdade, de cardiologista pediátrico, você também tem uma outra espécie. Me conta um pouquinho do seu trabalho. Eu também, além de cardiologista pediátrico, eu sou cardiologista intervencionista em cardiopatias congênitas, que é o cateterismo, para se fazer algumas correções, alguns diagnósticos. Você usa o cateterismo, é nessa parte que eu vamos falar sobre isso também hoje. Um pouquinho mais para frente a gente conversa. Então tá bom. Bom, vamos falar hoje sobre um tema muito importante, um tema popular, que todo mundo conhece, que é a questão do sopro cardíaco. Doutor, o que é o sopro cardíaco? Sopro cardíaco é um termo popular para se denominar algumas doenças do coração congênitas. Congênitas é quando você nasce com aquilo. Perfeito. Durante a formação dentro da barriga da mãe, por qualquer anormalidade que ainda muitas delas não têm definição, acaba-se tendo essas anormalidades. Como ela faz normalmente um barulho, então se denominou popularmente o sopro, que fica mais fácil pelo barulho que faz, para as pessoas entenderem nesse sentido. Entendi. Agora, qual é a incidência, estatisticamente, como que é o número O número é um número muito baixo. Isso. Se você for ver de todos os nascidos vivos, não chega a 1% que nasce com alguma cardiopatia congênita, somando todas, das mais simples às mais complexas. Perfeito. Então são números baixos. Perfeito. Mas eles, dentro de uma população de milhões, você tem um número expressivo, né? Expressivo em cima disso. Tá. E, doutor, então vamos classificar essa questão do sopro, já que o sopro é uma anomalia, né? Genericamente podemos dizer assim que é uma anomalia, né? Eu até brinco que os meus pacientes não têm sopro, eles têm nome e sobrenome da doença deles. É que quando eles vêm com sopro. Com sopro, né? Que é o popular, né? Que aí vem sempre do pediatra ou de qualquer outro profissional que acabou identificando e depois eles Existem dessas anomalias, as menos graves e as mais graves, como que elas são classificadas? Doutor? Isso, tem umas que elas são mais simples e outras que são mais complexas. Perfeito. Os defeitos que são classificados como sopro, eles podem ser um buraco dentro do coração, que é a comunicação interatrial, comunicação interventricular, que é buracos que não deveriam existir dentro do coração, que na hora de se formar ficou. Defeitos das válvulas cardíacas, na hora de que tem a sua abertura e fechamento para ter a circulação do sangue, elas podem nascer ou muito pequenas ou muito maiores, muito estreitadas, muito alargadas, defeitos de maneira geral. Às vezes tem alguns defeitos que eles são fora do coração, são artérias, veias que não deveriam estar abertas e acabam ficando. Perfeito. Tudo isso aí se engloba como um sopro, não é isso? Agora, a nível de diagnosticar, quer dizer, isso aí, como que a pessoa, na verdade, você pode conviver com o sopro e não está absolutamente claro que ele tem... Muitos desses sopros, eles são silenciosos. Isso. O ouvido que não é tão treinado como o do especialista, se passa batido, tanto que tem muitos diagnósticos que são feitos na vida adulta. A grande maioria é na Ele infância. nasce com aquela anomalia, vamos dizer assim, e só vai descobrir depois... E às vezes se descobre lá na frente, porque às vezes são defeitos que dá para você ter uma vida normal, você não está mudando nada, e só a longo prazo que você começa a ter algum sintoma. Você começa a ter um cansaço, começa a ter alguma arritmia decorrente disso, que você só vai descobrir na vida adulta. Se você não passou nesse meio do caminho com nenhum especialista que tenha detectado isso, perdeu-se essa... Então, ou seja, se não tiver um sintoma assim claro de sopro, às vezes de repente você pode passar... Tem alguns defeitos que o barulho ele é muito característico, então na hora que passa com qualquer profissional ele logo identifica e acaba encaminhando. Mas muitos não são. Muitas vezes tem pacientes que eles vêm para fazer avaliação para o menino quer ir jogar bola, a menina vai fazer dança, vai descobrir só lá, vai fazer uma cirurgia, e é ali que você descobre que tem. Nunca teve nada, nunca ninguém percebeu nada, só depois que você acaba descobrindo isso. Tá, e uma vez identificado, uma vez que você tem caracterizado essa anomalia, aqui, normalmente quais são a sequência de procedimentos, como que a coisa... Normalmente, dificilmente ele vem direto
ele vai ser diagnosticado direto lá pelo cardiologista Passa pediatra. pelo clínico, O clínico, um pediatra ou alguma sim. outra especialidade, a hora que alguém examina e se escuta alguma coisa diferente. Perfeito. Nisso daí, normalmente eles acabam encaminhando direto. Aí a gente pede um exame que é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, Perfeito. e lá, E vai aí ser, você tem e lá uma- vai ser identificado se o defeito é da válvula, é o sim, buraco sim. ou qualquer outro defeito que Aí tenha. você tem uma Aí você vai ter clareza, o diagnóstico, que isso. é o que eu brinco, que aí eu vou ter o nome e sobrenome desse soro. Perfeito, perfeito. Bom, nesse momento, com nome e sobrenome, né, com nome e sobrenome Da doença. da doença, todas levam a uma intervenção Não, ou necessariamente existe não. medicamentos, como que... Tem alguns casos, você só vai acompanhando clinicamente. Tem alguns, a grande maioria, graças a Deus, eles têm uma resolução espontânea. Então esses buracos que eu falei, se você pega quando ele é bem pequenininho, ele tem uma chance no decorrer dos primeiros anos de vida de ter uma resolução espontânea. Perfeito. E não Seria tem uma sintoma correção nenhum. própria. vamos dizer Isso. assim, tá? A gente chama espontâneo, porque do Perfeito. jeito que se diagnosticou, aquilo pode evoluir e não ter mais problema. Então, Entendi. a grande maioria tem essa resolução espontânea, mas você precisa ter acompanhamento, porque tem uma porcentagem pequena que acaba não tendo, que essa, às vezes você precisa intervir com medicação, ou cirurgia, ou cateterismo, para poder dar o melhor para o teu paciente. Em geral, então, quais os casos que levam efetivamente a uma intervenção cirúrgica? Todas elas podem levar. A grande maioria, eu sempre brinco que se eu tiver que apostar dinheiro, a maioria não vai ter lá que operar, porque se você for pegar todos, mais de 80% vai ter uma resolução espontânea. Eu preciso... Então, esse é um número geral, em geral é isso. Bem lógico, modo, grosso mas modo. assim, é Não uma é um porcentagem... número científico, mas tu falando, Mas é grosso uma modo, porcentagem alta que Não. vai ter essa resolução. Mas Mais você da precisa metade, ter bem mais do metade. que a metade. Sim. E muitos eles acabam tendo a doença e ela vai sempre existir, mas ela não vai dar nenhuma repercussão. Então eu não preciso intervir. Mas o acompanhamento tem que ser bem Sim, bem bem próximo. em cima, porque se ele for cair nessa porcentagem que tenha que se fazer algum procedimento, alguma cirurgia, algum cateterismo, é nessa hora que a gente tem que Tá. O quanto perder antes esse melhor, paciente. né? Fazer tudo no tempo certo, porque Perfeito. senão a gente fica com dois problemas. O defeito que ele existe, mais um coração doente depois Sim, com tudo que tem que lógico. sofrer por conta disso. Ele tem que viver o mínimo possível com aquele problema. Para a gente poder resolver tudo no tempo certo. Ó, bom, doutor, nós vamos falar daquele outro lado, daquela tua outra especialidade, mas antes eu vou pedir uma licença, nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida, tá? Até já.